Você está assistindo esse vídeo, você vai entender o que que você tem que fazer com o teu dinheiro para ele não ficar parado na tua conta do banco, não ficar parado na tua conta da corretora, porque dinheiro parado é perda automática que você está tendo. Por quê? Existe um conceito de que qualquer gestor ele não pode deixar dinheiro parado na conta. Dois motivos. Primeiro, dinheiro parado na conta está sendo corroído pela inflação. Lembra, a inflação é o processo de maior oferta de moeda para a mesma quantidade de bens e serviços. Então, por uma questão de o governo ficar imprimindo dinheiro e ele não aumentar a produtividade no mesmo ritmo, a gente tem um processo inflacionário, tá? E aí, o segundo ponto é, vamos dizer que a corretora que você trabalha, ela tá mal das pernas e quebra. Se você tiver alocado em títulos, ações, fundos imobiliários, produtos, isso são CNPJs diferentes. Então, você protegeu o teu capital, mas o dinheiro que está parado, saldo em conta corrente, na conta, esse aí, a probabilidade de você perder é alta. Acontece quebra de banco, de corretora todo dia? Não. Mas vai ter um dia que vai acontecer contigo que tu vai ficar triste de não ter sido disciplinado de seguir esse passo simples. E o que que você deve fazer com o teu dinheiro quando ele está parado? Tive aqui a pergunta do Eliseu. Bom dia, tio. Sou aluno do Start Milionário. Como devo proceder com valores extras que entram na minha conta e quero investir parcialmente? Devo seguir a carteira recomendada ou colocar todo dinheiro no Selic e esperar a próxima? Depende de quanto que é esse valor, tá? Se esse valor, com todo respeito, for um valor pequenininho, eu sugiro. Peraí, que eu zerei aqui a esteira. E minha esteira só aguenta 2 horas só. Então, se for um dinheiro, tipo R$ 50, R$ 100, sugiro você colocar no LFTB11, que é uma forma de você comprar o Tesouro Selic em forma de ETF, tá bom? Caso o montante seja um pouco maior, R$ 2.000, sugiro você já montar a carteira. Lembrando que probabilisticamente, você investir hoje 60% das vezes vai ser melhor colocar todo o valor do que ficar espaçando ao longo do tempo, tá? Olha aí, ó. Ele falou que é 30 mil. Esse aí tá com muito, tá com muito. Então, faz a carteira, cara. Faz a carteira, porque esse dinheiro aí não pode ficar parado, não. Beleza? Então, dois motivos para você nunca deixar dinheiro parado no saldo da conta corrente da corretora: inflação e também a questão do risco se a corretora quebrar. Tá bom? Você põe isso no LFTB11, que é um ETF de Tesouro Selic. Caso você meça o teu capital em dólares, você pode usar o ETF BSHV39 também. Você vai estar comprando títulos do governo americano diretamente do Brasil, em forma de ETF. Fechado? Então, isso também é uma maneira inteligente. Nesse montante aí, de R$ 30.000, aí eu sugiro você montar a carteira, sempre a carteira mais recente, tá bom? Lembrando que dentro do nosso ecossistema, toda primeira terça-feira de cada mês a gente libera a carteira recomendada da seleção Start Milionário, que tem aí um retorno acumulado desde abril de 2020 de 180%, bate o IVVB 11, bate o BOVA 11, bate a taxa Selic. Beleza? Vou aproveitar aqui e vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Instagram. Tio, a certificação CNPI ou Ancor para quem quer migrar para o mercado financeiro?
Poderia explicar a diferença? Beleza. Tá. Vou falar aqui das quatro certificações mais comuns que hoje as pessoas estão tirando, tá? Primeiro é o agente autônomo de investimentos, que ele é o assessor de investimentos, ele é o corretor do mercado financeiro. Para isso, você precisa ter o segundo grau completo. Eu vou falar que todas as provas são fáceis, tá? Mas isso é por respeito a todo mundo. Mas eu vou falar aqui em grau de complexidade para passar qual que é a ordem. Eu vou falar na ordem essas certificações. Então, se você tem uma inclinação mais comercial, o assessor de investimentos é muito bom para você, tá bom? Porque você vai estar atendendo o cliente e você pode ganhar aí 50 mil reais. Não é impossível, não. Segunda certificação que eu vou trazer aqui é a certificação do CEA, que é para o consultor de investimentos. Essa talvez seja a profissão que está mais crescendo no mercado financeiro atualmente. Lembra que teve uma demonização lá perto de 2011 do gerente do banco pela XP, quando ela cresceu e criou uma campanha de marketing muito poderosa? Você tinha que sair do teu banco e investir com o assessor. Esse mesmo processo ele está acontecendo com o assessor de investimentos agora. Então, quem está crescendo é o consultor de investimentos, que é a certificação CEA. Essa aí, você pode fazer a prova sem ter graduação, mas para você exercer a profissão você precisa, tá? E aí tem consultor ganhando tipo 100, 200 mil. Não é difícil, tá bom? Esse aí você vai ajudar o cliente a alocar o patrimônio dele. Você vai escolher os ativos? Não. Mas você vai usar uma outra certificação de um outro profissional para trazer quais são os melhores ativos para esse cliente. E aí a gente vai falar da terceira certificação, que é o CNPI, a certificação que eu tenho, que é o do analista de investimentos. Então eu posso falar publicamente, olha, compra isso, compra aquilo, vende aquilo. Aí o CEA, que é o consultor de investimentos, pega essa recomendação e entrega para o cliente e executa para o cliente. CNPI precisa de graduação, tá? Então, isso aqui é uma maneira também de eu lembrar todo mundo. Cara, você precisa ter faculdade para vencer na vida? Não. Mas conforme você vai tendo qualificações, isso abre portas. E eu não quero ter porta fechada. Então, por isso que eu sugiro que você faça. E olha que boa notícia. Você não precisa fazer a faculdade mais cara e nem a mais difícil. Faz qualquer uma, tá? Só para ter o diploma. Se for EAD, faz EAD. E aí, perfil do CNPI, que é o meu caso, é um perfil mais analítico, que gosta de estar olhando para as empresas, para os ativos. Nada impede que você comece como assessor ou consultor e depois suba para analista. Ou que você saia de analista e seja consultor, tá bom? E a quarta certificação é a do gestor. O gestor, ele pode, legalmente, comprar e vender para os outros e ganhar um dinheiro com isso, tá? Então, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma consultoria de investimentos. A gente só aceita cliente com mais de 150 mil reais de patrimônio financeiro, aonde eu sou o analista, a Hanna é a consultora, Couto, e o Christian Washburger, ele é o gestor, beleza?
outras certificações? Tem. Tem o CFP, que é o Planner financeiro. Uma prova, essa aí eu acho difícil. Todo mundo que tem CFP, respeita, porque essa pessoa, pelo menos, ela é cabeçuda de fazer prova. E tem o CFA, que é a certificação internacional, que automaticamente você é analista, gestor, tudo. Beleza? Por que que eu só tirei a prova de analista? Porque é o que legalmente eu preciso para fazer o que eu faço aqui, que eu gosto de fazer. Beleza? O ecossistema ele tem um treinamento para virar consultor, que é um sucesso. Fabiana perguntou: sabe se é possível ser assessor de investimentos e trabalhar em home office? E se é compatível com a acumulação, sendo eu servidora pública? Sou servidora, faço home office e estou pensando nessa possibilidade, se for possível. Olha, Fabiana, vou te falar aqui de maneira totalmente direta. Possível é, mas a possibilidade de você ser bem-sucedida nisso é menor, tá? Você pode fazer um trabalho da internet também, captar cliente via internet. E aí tudo funciona bem, né? Eu, por exemplo, já fiz dezenas de milhões dessa sala aqui usando só o celular. Mas você já percebeu que eu sou meio psicopata de trabalho, né? Eu trabalho de segunda a segunda no mesmo ritmo. E fico tendo que escutar minha esposa falar que eu trabalho demais, que eu não tenho hora para responder mensagem. Tem gente que acha que eu tô de brincadeira no Instagram, mas eu tô me divertindo mesmo, porque eu amo fazer isso aqui. Beleza? O Eliseu de novo perguntou: eu assumi um financiamento de um veículo para trabalho, mas não deu certo e o valor recebido desse trabalho só cobre 50% do valor da quitação. Do ponto de vista financeiro, seria melhor eu aplicar esse valor ou abonar os 50% do financiamento? Meu amigo Eliseu, qual que é a taxa de juros que você está pagando nesse financiamento? A base de decisão lógica para você responder isso é: o retorno que eu consigo com o meu dinheiro é maior do que o custo do financiamento? Normalmente, os financiamentos são caros. Então, é bem desafiador você ter uma rentabilidade no investimento que supera um financiamento. Mas, a gente tem o tal do financiamento imobiliário, né? Financiamento imobiliário é, entre aspas, barato. Entre aspas. Beleza? Mas tem que saber investir para ganhar mais do que o financiamento imobiliário. Não é qualquer um que ganha do financiamento imobiliário, tá? Júlio, tem que fazer faculdade qual curso? Tem curso específico nenhum, não, tá? A minha pretensão é, em algum tempo, sair do serviço público. Ô, Fabiana, vamos aqui pensar de maneira filosófica, né? O que que você vai perder fazendo isso? Isso aqui é uma estrutura de decisão que serve para muita coisa. Só não pode é ficar parado. Só não pode é ficar parado. Fabiana, sabe escrever no privado aqui no Zoom? Escreve aqui no privado no Zoom, para mim, qual que é a tua remuneração mensal? O que que hoje em dia aqui no ecossistema a gente tem treinamento de consultor de investimentos? Que eu acho que é a melhor profissão que existe hoje no mercado, tá? Ah, não, você está falando isso só porque você vende o curso de consultor. Tá, vamos pensar aqui de maneira objetiva comigo. O que que eu vendo então ele? É porque é onde eu consigo ter mais argumento positivo e é o que eu acredito. Então, é por isso que eu não vendo curso de assessor, de gestor, nem analista. É porque eu acho que é onde eu consigo ter mais argumento positivo, em termos de liberdade geográfica, de tempo.
de você escalar a tua renda. Então, Fabiano, eu acho que faria sentido você fazer o treinamento de consultora, tá? E o mercado está demandando muito, tá? O mercado está demandando muito isso hoje. Beleza? Eu tenho aí alguns amigos também que têm consultoria. Falta gente para trabalhar na consultoria, tá bom? Falta gente. Os juros é 4,95% ao mês ou ao ano, Eliseu? Tomara que seja ao ano. Ao mês? Não, então quita isso, tá? Tchuli, qual que é o telefone que eu entro em contrato para a consultoria? Eu vou te passar o telefone da Hanna, que é a Hanna que cuida disso, tá? Eu vou botar aqui, Paulo Goiano, onde é que a gente vê o escopo desse curso de consultoria? 982, é o 061 982 81 4055. Hanna, ou botei aí no chat do Zoom, tá? Eu vou botar essa aula aqui no Zoom, no YouTube, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui então, respondendo. Botei o telefone da Hanna aí, tá? Na sua sala você ensina a mexer no Home Broker? A gente aqui usa uma plataforma chamada Profit Chart, que é um home broker universal das corretoras. Eu vou aproveitar aqui que eu estou no computador e eu vou te mostrar a carinha dessa plataforma. Como é que ela é bonitinha, bonitinha. Olha aqui, ó, é ela aqui, ó. Então, quando você quer comprar alguma coisa, sabe a boleta do bar? A boleta do bar é igual isso aqui, ó, tá bom? E olha só, para quem não conhece, você pode ter uma conta simulador, né? Por isso que aqui tá assim. Então, essa minha conta é a conta simulador. Então, a conta simulador, você não está com o teu dinheiro de verdade aqui. Então, para quem tem insegurança, está começando a dar os primeiros passos, é super amigável para você ganhar intimidade, entendeu? Vocês ensinam a baixar o Home Broker? Sim, tem uma aula só para isso, tá bom? Alguém me falou assim, ó, fale mais sobre as opções, eu quero muito aprender. Cara, para mim esse é o instrumento mais maravilhoso do mercado financeiro. Por quê? Imagina que alguém te fala o seguinte, isso sem. Quem é casado já escutou essa frase. Amor, eu tenho que ir. Aí ela fala assim, você que sabe. Aí quem é casado aqui, sabe? Quando a mulher fala você que sabe, ela tá falando para você ir e que tu não pode ser maluco de não ir, tá? Mas vamos dizer que esse você que sabe é de verdade. Então a opção ela te dá isso no mercado financeiro, você que sabe. Você que sabe o quê? Olha, você pode comprar esse ativo por um preço até certa data. Se ele subir, você ganha tudo que ele subir. E se ele cair, você perde só o que você colocou, que é muito pouquinho. E para queda também é a mesma coisa. Então, essa opção que quando sobe, você ganha muito, e quando cai, perde pouco, é o que a gente chama de call. Quando tem uma opção que quando o ativo cai, ela sobe muito, e quando o ativo sobe, você perde pouco, isso é o que a gente chama de put. E aí, quando você vê esses prints desses meus alunos aí, que multiplica 5 vezes o capital, 10 vezes o capital, 25 vezes o capital teve na semana passada, isso aí são opções. Mas é para botar pouquinho do capital, tá? Por quê? Imagina só, você tem lá 100 mil reais, aí você botou 500 reais. 500 reais numa opção
que multiplicou 20 vezes. Você ganhou 5% sobre o capital total. Mas você arriscou 0,5%. E você multiplicou 10 vezes. Se você multiplicou 20 vezes, 0,5% virou 10%. Se você multiplicou 30 vezes, 0,5% virou 15%. É quase um ano do Tesouro Selic. Então, esse ambiente de assimetria, de convexidade, como a gente chama, ele é muito atrativo, muito atraente mesmo. E é aí onde você pode aumentar o teu retorno sem correr risco de perder o teu principal. E é o que a sala de opções aqui do ecossistema tem feito de maneira prática, né? E olha só que interessante. A sala de opções ela tem um histórico de ter multiplicado 20 vezes o capital ao longo de 2 anos e meio. E foram mais de 120 operações. E dessas 120 operações, mais de 40 deram prejuízo total. Ou seja, perdeu 100%. Pô, por que tu tá falando isso, Túlio? Tá querendo desvender a sala? Não. Eu sei que quem está escutando isso aqui é maduro o suficiente para entender exatamente isso. Que você não precisa ganhar em todas para ser vencedor ao longo do tempo. E aí? Aí? Que isso? Eu vou até ter que fazer um vídeo aqui agora. Fala, galera! Tudo bem? Fernando fez aí operação com a Prio, 77% de rentabilidade, com a Suzano, cento e lavar e varada, né? Você já sabe o que tem que fazer agora. Vai lá no meu WhatsApp, no 021 97164 3153, me manda o print disso. O cara tá bombando, Fernandão. Parabéns aí, ó. Pra quem tava duvidando de você, tu é muito bravo, irmão. É só o começo. Aí, caraca, esse visual que eu tô aqui atrás tá muito lindo. Deus abençoe demais a nossa vida. Que felicidade fazer parte desse ecossistema, tanto com vocês como os aí, clientes, alunos, mas também com a minha equipe maravilhosa. Que gratidão, Deus, que eu tenho que começar a semana assim, dando boas notícias para todo mundo. Me manda esse print lá. Um beijo. É, você acha que já deu o topo no Bitcoin? Não sei. Eu opero a tendência. E olha só que liberdade que é operar a tendência. Eu não preciso saber disso, tá? Então, nem tinha visto essas operações aí com tanta clareza, ainda bem que o Anailson falou. Foi 124% na Suzano e 77% na PetroRio. Beleza? Brabo demais esse resultado aí. Lembrando, né? A sala, eu prometi pro Fernando, já que ele ganha performance, quando a sala chegasse a 2.000% de lucro, a gente ia majorar o preço de 2.997 por ano para 3.997 por ano. E quando chegar em 3.000%, a gente vai majorar de novo. Esse produto entrega muito suporte, entrega muito resultado. Por isso que vale a pena, por isso que as pessoas sabem disso, né? Que loucura, cara. Maneiro demais. Maneiro demais. Vamos aqui continuar respondendo as perguntas. Então, eu respondi o que que é call, o que é a opção de compra, respondi o que que é a put, que é a opção de venda. Qual é a maior dificuldade para operar opções? A maior dificuldade é exatamente essa dinâmica de você ter uma taxa de prejuízo muito alta. Por quê? Vamos dizer que eu vou ganhar, de 100 operações que eu fizer, eu vou ganhar 50%, 50% eu vou perder. O nosso cérebro, ele quer afastar a dor e buscar prazer o tempo todo. Essa é a dinâmica natural do cérebro, tá? Então, toda vez que você tem um prejuízo,
Isso tem um peso emocional duas vezes maior do que quando você tem lucro. Isso é o que a gente chama de teoria do prospecto. Gerou um prêmio Nobel para um psicólogo em 2002, esse insight, tá? E aí, é a realidade. Parece duro quando eu falo isso, né? Mas 95% das pessoas são fracas de cabeça. O que que eu quero dizer com isso, cara? Eu não tô querendo ser perverso falando isso, não. Pô, a pessoa que acorda 3 horas da manhã, pega ônibus, 2 horas de condução para chegar no trabalho, trabalha pra caramba, chega em casa cansado, aí tem que arrumar casa, arrumar filho e tal. Pô, essa pessoa é muito mais forte emocionalmente do que eu. Eu tô a vida boa aqui. Mas para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, você precisa de um tipo de força mental que é diferente. É aquilo que eu falo. O bilionário tem que estar disposto a perder milhões. O milionário tem que estar disposto a perder milhares. E aí que a gente fala daquela história de crença, mentalidade de escassez, mentalidade de abundância. Quem não consegue perder nada tem uma mentalidade muito escassa. E talvez por isso que tenha que pagar esse preço de acordar 3 horas da manhã, pegar 2 horas de ônibus para ir para voltar. Então, assim, a vida é um cobertor curto. Complicado você ter o melhor dos dois mundos. Pode ter? Pode. Pode ser até uma crença minha. Mas quando você reprograma a tua mente, você começa a entender que aquilo que é ruim para os outros é bom para você. Então eu já estou tão treinado nessa história que eu adoro ver o mercado cair aí 20, 30%. Quando começa a dar notícia ruim na televisão, pô, eu sinto um prazer com isso. Porque é a hora que eu sei que eu vou ganhar dinheiro fácil no mercado. E as pessoas são muito curto-prazistas, né? Fala, Selena, pode chamar de Ulisses sim. Isso aí foi uma escolha do meu pai. Ah, posso chamar o Bitcoin erased all the weekend gains. What that means, please. Está aqui na Bloomberg. Significa que se o Bitcoin subiu no final de semana, ele caiu depois. Só isso. Tô aqui falando com amor, tá, Lucilena? Tipo, perder tempo lendo isso é exatamente o que eu tô querendo ensinar aqui para vocês. Por que que a orientação é sempre encerrar a opção antes do exercício? Porque quando você exerce a opção, isso tem que acontecer pela mesa de operações. E a mesa de operações ela te cobra 0,5% do valor negociado. Isso acaba sendo caro. Imagina que você está negociando uma ação, R$ 50, 0,5% vai ser 25 centavos. Às vezes é o preço de uma opção isso. E quando você está operando a corretagem fixa, essa corretagem na Genial, por exemplo, é R$ 1, tá bom? Não vale a pena deixar ir para o exercício? Não, por causa desse custo. Beleza. Tô esperando a Brasil Foods cair com essa gripe aviária. Pode ser uma boa tendência? Cheguei agora. Lucas Coelho perguntou. Cara, isso aí já tá no risco do setor, tá? Acontece tantas vezes isso que isso já está no risco. Isso que eu estou falando aqui agora faz parte de uma premissa, que é a hipótese dos mercados eficientes. Então, na década de 60, um ganhador do prêmio Nobel chamado Eugene Fama, ele propôs essa hipótese. Qual que é a velocidade que o mercado ele incorpora as novas informações no preço? Então, Lucas, o que você está me falando, todo mundo sabe. Todo mundo que a gente fala é o mercado. Então, isso já está no preço, entendeu? Aí alguém que não entendeu o que que é essa hipótese, porque não é algo que eu espero que você entenda também, só de eu falar aqui agora, fala assim: ah, então por que que o mercado cai forte quando anuncia novas tarifas? Porque
essas informações elas estão sendo atualizadas e até agora não está completa essa história. Então, Lucas, qual que seria uma consequência dessa gripe aviária que pode gerar uma tendência de queda? Imagina que isso tem uma proporção muito maior do que está sendo precificado hoje, está sendo imaginado hoje. Entendeu? Aí sim isso pode gerar uma tendência de queda. Mas lembrando, né? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem outros eventos que estão gerando preço na Brasil Foods. Então, essa dinâmica aí de fusão com a Marfrig, isso também pode estar gerando um vetor de valorização da ação. Vamos aqui trocar em miúdos essa conversa para você entender. Os relacionamentos não são multifatoriais? O que que você quer dizer, Tio? Olha, eu vou partir da premissa aqui que ninguém mais é virgem e todo mundo aqui já se relacionou com alguém, né? Então, num relacionamento, tem admiração, tem confiança, tem a parte do sexo, tem a parte da conversa, da risada. Às vezes, o sexo está muito bom, mas não tem confiança, não tem admiração. E a conversa até que é boa. Será que isso mantém esse relacionamento? Tem vezes que a confiança tá boa, a admiração tá boa, a conversa tá boa, mas o sexo não tá bom. Será que isso mantém o relacionamento? Então, a cada momento, essas variáveis elas vão ganhando mais peso e menos peso dentro desse relacionamento. O que que as pessoas imaturas em relacionamento fazem? Elas acham que tem que estar tudo bom o tempo todo. Elas não entendem que as pessoas elas flutuam. Então tem vezes que a vida sexual do casal tá ruim mesmo. E aí tu espera, sei lá, 20, 30 anos. Tô brincando. Espera aí 2, 3 meses. Às vezes acontece, né? O cara tá muito estressado, a mulher tá muito estressada. Isso afeta. Tem vezes que a pessoa ela tá numa down, tá num. As pessoas têm depressão, né? É uma doença moderna. Mas tem gente que vive depressivo. Aí tudo isso vira uma coisa mais complexa. Agora que eu expliquei, essa é a mesma dinâmica para o mercado. Então, o Lucas, o que que o mercado está pesando mais hoje em dia na Brasil Foods? Um assunto que é recorrente das gripes, e é por isso que as empresas são globais e elas têm plantas em diversos países, exatamente para ter essa diversificação fitossanitária, ou é o tema da fusão com a Marfrig, ou é a taxa de juros, ou é o dólar, ou é a matriz bovina. É por isso que o mercado é algo tão complexo, porque isso aí é um mosaico que você tem que formar, e esse mosaico ele está em movimento. Então imagina que você tem que acertar um quebra-cabeça, mas esse quebra-cabeça ele não é fixo, ele é em movimento. Entendendo essa complexidade, trabalhando de um ponto de vista de humildade, eu cheguei à conclusão que surfar a tendência é o jeito da gente resolver esse problema dentro da minha limitação intelectual. Beleza? Ficou claro para você? Como diriam aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma pica para resolver. Tá bom? Ficou claro, mas preciso refletir mais. Muito bom. É a melhor resposta que eu poderia ouvir e é a resposta que eu gostaria de ouvir. Eu vou pegar esse gancho aqui do que o Lucas falou, preciso refletir mais. Cara, e quem está trabalhando 14, 15 horas por dia, como é que vai arranjar tempo para refletir? Entendeu essa história de quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro? Doideira, né?
Muito boa. Ô, Luceliana, essa aula não vai estar no Start, não. Isso aqui é uma aula do ecossistema. É... Que isso aqui é o estilo de vida do tio Uli. Eu tô aqui andando na minha casa, abri esse Zoom aqui, aí só pode fazer pergunta quem tá no ecossistema. E aí eu vou pegar essa gravação, vou botar lá no YouTube. E o meu objetivo ao botar isso aqui no YouTube é falar para quem tá assistindo aí, cara, imagina se você pudesse fazer uma pergunta aqui e eu responder ao vivo para você. É o que o Lucas falou, ganhar dinheiro com reflexão pronta. Pô, às vezes eu já tive a reflexão e eu tô te mastigando ela, tá bom? A Lucilena falou assim: esses momentos espontâneos seus são extraordinários. Isso aqui é uma maneira também de eu produzir conteúdo, porque a minha equipe, ela vai fazer um corte disso e aí vai meter lá num anúncio, na rede social, tá bom? Alessandra, o que que é aquele valor de R$ 2 é, no lançamento? Deixa eu te mostrar ali. Vou aproveitar que o mercado está aberto, vou abrir aqui o Profit, tá? Então, o que a Alessandra está falando é provavelmente de um vídeo que eu fiz sobre o lançamento coberto. Tem aqui no YouTube e tem lá no Instagram, tá? Então, por exemplo, ali, peguei aqui, ó, o YouTube 4. Tá R$ 38,40, né? Então, se eu pegar aqui o YouTube F, que é a opção com vencimento para junho, daqui a um mês, e botar um strike ali de 38,16, eu recebo R$ 1,35 para isso, né? Então, se eu compro o Itaú a 38,44 e recebo R$ 1,35 para ser obrigado a vender o Itaú por 38,16, o que está acontecendo aqui? Meu preço de compra líquido do Itaú agora é 38,44 menos 1,35. Para a gente facilitar a conta aqui, está sendo R$ 37,09. Se eu vou ser obrigado a vender por 38,16, e é por isso que eu recebi esse 1,35, e eu comprei algo por 37,09, eu tenho uma rentabilidade de 2,88% nesse período. Se eu comprar um título público, vamos dizer que ele vai me pagar 1%, então eu estou ganhando 288% do CDI. Essa que é a lógica para pensar nessa estratégia do lançamento coberto, tá bom, Alessandro? Mas aqui, do mesmo jeito que eu vendi o YouTube F 435, que me obriga a vender o Itaú por 38,16, eu poderia estar vendendo o YouTube F 401. Aí eu receberia 47 centavos só, mas aí eu seria obrigado a vender o Itaú por R$ 40,11. Ou seja, ele poderia andar mais para que eu fosse obrigado a vendê-lo. E aqui, 47 centavos é um pouco mais de 1,2% do preço do Itaú. Então é por isso que a gente fala que isso aqui é como se fosse um dividendo sintético, um dividendo turbinado, tá bom? Lá na Master Business a gente, há 2 semanas atrás, fez uma aula só sobre isso, tá bom? Esse é um tema maravilhoso no mercado. Ficou claro para você, Alê? A prática? A estratégia, eu poderia ficar 3 horas aqui falando, tá? A visão da esteira ficou melhor ainda. Foi decisão do meu irmão mudar isso. Pessoal, Olivia tá aqui chegando, beleza? Quero agradecer a todo mundo aí. Um beijo grande. Lembrando que se você está assistindo isso no YouTube, deixa um like aqui. Deixa de ser muquirana. Paga aí para entrar no ecossistema. Isso é pro teu bem, tá? Eu tenho certeza disso. Um beijo. Bora ganhar, Jim. Vamos.